Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindas aí a mais uma aula do Comida de Pensar, nosso curso de Ciências Gastronômicas da Escola de Humanas. Então, a gente vai abordar hoje, aula número 7, Filosofia e Estética do Gosto. Aula número 7, porque a nossa aula 6, na verdade, não é exatamente uma aula, é claro, uma aula, mas é uma palestra, né, da nossa professora Tainá Zanetti, que, como eu falei para vocês, ela realmente não pôde confirmar essa participação aqui ao vivo conosco, então eu deixo a conversa gravada dela para inspirar vocês, tá? Assistam, tá? Vai ser importante ver também, principalmente para antes da próxima aula. Então, se vocês puderem, se não viram ainda, deem uma olhada lá, já está disponível no nosso sistema, tá? Porque a Tainá ela vai abrir uma discussão sobre gastronomização e na próxima aula a gente vai abordar o que ela vai chamar de resíduo da gastronomização, que é a gourmetização, que a gente tanto fala. Gourmetização, gente, ele caiu na boca do povo, né? Todo mundo fala gourmetização por aí, né? O que é gourmetização, afinal das contas? É uma coisa ainda meio impalpável, né? Desse ponto de vista do coloquialismo, do nosso uso cotidiano. Então, vamos tentar pensar um pouco no impacto um pouco mais profundo dele, né? Para além só daquela coisa da gourmetização, enfim, do sonho que você coloca um monte de coisa em cima, ou do hambúrguer, essas paradas. Vamos pensar no fenômeno. Um fenômeno anterior da gourmetização é a gastronomização. Então, só vou dar essa palavrinha antes da gente começar nosso tema central, porque é disso que a Tainá fala, e aí eu gosto de fazer um resumo assim, para o benefício de quem não viu ainda a palestra e a conversa, na verdade, né? E também para a gente poder ligar essa conversa a essa aula de hoje. Quando a Tainá propõe gastronomização, na verdade é uma proposta antiga, né? O Fischler já trabalhava a ideia de gastronomização, né, no seu Dilema do Onívoro. Então, a gastronomização ela é basicamente o processo que criou ou gerou a gastronomia do ponto de vista das relações mercantis, da cozinha profissional e da produção de um receituário que não é mais dominado pelo âmbito doméstico. É isso que quer dizer a gastronomização. A gastronomização é um ingrediente que sai, então, de uma esfera natural, e, obviamente, ele entra na esfera natural, que a gente viu lá naquele triângulo do Lévi-Strauss, e dentro dessa esfera cultural, ele se torna culinária. Então, a culinária é essa junção dos modos de cozinhar, os saberes, né, de produção de receituários a partir das nossas tradições, né? E a partir da prática, né, doméstica, do cozinhar, do ato de cozinhar. Mas quando a gente entra no século XX, principalmente, mas desde o século XVIII a gente já vem flertando com essas ideias da gastronomização, na era dos gourmands, como a gente falou, a gastronomização chega no século XX com essa proposta de transformar o prato, as fórmulas que a gente tinha dos receituários nacionais e regionais, em um receituário mais sofisticado. Essa ideia de sofisticação é o que pauta, né, a gênese da gastronomização, e quando banaliza-se, né, essa produção de sentido gastronômico, a gente encontra, então, a famosa gourmetização, que seria, na verdade, uma desvirtuação desse propósito da cozinha até profissional, né? Ou da cozinha de autor, como hoje começam a chamar, né, de várias formas. Bem, a gastronomização ela é um processo, sobretudo, estético. E aqui a gente entra no nosso tema da noite, que é filosofia e estética do gosto, ou seja lá o que isso quer dizer, não é isso, gente? A gente vai sanar não todas, né, mas pelo menos algumas ideias sobre o que significa, né, essa estética. Meu mouse está meio doido aqui, e não está aparecendo o botão de compartilhamento. Calma.
Comida de Pensar, módulo 2, Comida e Cultura, Filosofia e Estética do Gosto. Hoje, falando especificamente sobre isso, né? Quando eu trago a ideia de estética, eu estou falando muito na perspectiva da experiência estética, ou o gosto como experiência estética. O gosto como experiência estética foi tema, inclusive, do livro do Nicola Perullo, que foi meu orientador lá na Universidade de Polenzo. É um livro que realmente abriu um caminho moderno, contemporâneo, né, atual, assim, para essa discussão novamente. Uma discussão que já havia sido começada pela Caroline Crossmeyer. E eu acho que o Perullo ele avança de uma forma muito inédita nesse sentido. E o tema que a gente vai tratar, ele é extremamente novo para o Brasil. Ele é difícil, tá? Ele não é um tema fácil. No entanto, eu quero apresentar para vocês uma abordagem que é um pouco mais que flerta, né, um pouco com o universo pop, né? E também que possa fazer algum sentido para a gente no final dessa aula, tá? Então, eu vou fazer alguns resumos, né? Ou então vou até facilitar um pouco, né? Algumas teorias que a gente tem por trás, porque afinal de contas nosso propósito não é de uma construção acadêmica aqui nesse fórum, né? Nosso propósito é muito mais de dividir uma informação e trabalhar e até decodificar, né, essas teorias filosóficas para que a gente possa compreendê-las no nosso dia a dia e na vida em relação à comida, ou com a comida, e com a bebida também, né? Bebida, mais uma vez, participando de todo esse aparato. Bem, o que quero dizer quando eu convoco uma estética? Primeiro, antes de mais nada, é importante que a gente faça essa separação, ou tenha esse entendimento de que temos duas estéticas, né? Quando a gente fala em estética, a gente está falando, normalmente, em aparência. E quando a gente convoca a estética enquanto uma disciplina filosófica, a gente está falando na formação de sentido. Quando a gente está falando, então, de estética na gastronomia, sobretudo, estamos falando do empratamento, da beleza do prato. Masterchef está no ar e você vai lá ter o Henrique Fogaça falando assim, poxa, seu prato não está legal, apesar de esteticamente muito bem feito. Então, ele chega a um conteúdo visual e aparente que significa para quem está vendo beleza estética. Essa beleza estética, a gente costuma chamar, dentro das teorias da comunicação e da filosofia, a gente costuma chamar de estética prática, né? Essa estética prática, ou física, é a estética do aparente. A estética do aparente é essa do ofício da esteticista, do esteticista. Pessoas que vão trabalhar com processos de embelezamento do rosto ou do corpo, né? Então, isso tudo direciona para uma estética do corpo nesse sentido. Na comida, então, a estética ficou muito aprisionada pela categoria da visão, né, como um sentido maior do juízo de valor estético. Ou seja, essa comida é feia, essa comida é bonita. Essa comida é esteticamente bonita. Então, a estética participa da comida que, aos olhos, é bela. A estética como teoria, no entanto, ou seja, como essa disciplina filosófica, ela vai ter uma outra intenção que passa também pela ideia de beleza, na verdade, passa pelo juízo, né, do belo, que é belo. No entanto, ela rege as percepções que a gente tem das produções de estímulos que são geradas a partir da experiência. A experiência que a gente tem com aquilo. No nosso caso aqui, com a comida. Nossa experiência com a comida, ela não se limita à experiência visual. O sentido de beleza aqui, ele começa a dialogar com o universo das artes, para quem o belo não está apenas sendo julgado a partir de categorias objetivas, senão de categorias também subjetivas. Então, a estética como teoria, ela quer convocar todos os nossos sentidos, toda a nossa percepção e formação de consciência, de categorias de sentido humanas, em favor de entender ou de compreender
uma determinada experiência como estética. Pode ser meio complicado isso que eu estou falando aqui nesse momento, porque, afinal de contas, é um tema que costuma ser debatido apenas nos nichos, né, da arte, ou então da filosofia, da comunicação, né, mas a comunicação, apenas gente da comunicação como eu, que gosta muito de se meter com essa parte teórica, é que vai entrar na viagem da estética e, de repente, pode não fazer muito sentido. Porque são muitas teorias e é uma tradição envolvida. O que a gente vai fazer aqui agora é passar, de pouquinho em pouquinho, uma linha do tempo sobre essa formulação estética, e então a gente começar a buscar até conteúdos e teorias que nos aproximem um pouco mais da nossa prática cotidiana, para a gente então revelar como que se dá essa experiência do gosto, ou seja, a experiência com a comida, né, com aquilo que a gente come, experimenta pelo palato também. Mas se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, podem chamar e a gente volta para conversar. Aqui eu quero chamar para vocês uma atenção para essa trajetória da relação da comida com a filosofia. Reconhecendo que a gente já falou da comida como mídia, né, na aula passada, ou seja, a comida é ela própria um veículo de comunicação, ela comunica alguma coisa, ou se comunica alguma coisa por meio dela, tá? E você tem antes a comida na sua relação social. A comida na sua relação filosófica, ela chega muito tarde no debate, sabe? Filosófico, de fato. Por quê? Porque a estética grega, na Idade Antiga, e aqui toda a minha referência vai ser do mundo ocidental, tá, gente? Porque é a estrutura de pensamento que nos formou, tá? Então, eu também não tenho conhecimento, por exemplo, de uma estética oriental, né? De como que isso se deu nas culturas orientais, né? E que certamente não impactaram tão diretamente as nossas aqui. Então, a estética grega, ela é a primeira, na verdade, a abranger essa noção do belo. Você tem Sócrates, que é o grande, né, precursor, né, dessa escola de pensamento grega, que Sócrates ele negava à comida uma condição de relevância para a discussão filosófica. Comida significa nutrir, alimento. É para a gente comer e acabou. Né? Fazer, então, com que o corpo se sustente. Não cabia para o pensamento filosófico pensar a comida. Era assim que se colocava o Sócrates. Por outro lado, você tem Platão, que avança um pouco mais no sentido de entender que a comida, de fato, é importante para a gente pensar. No entanto, ele se limita a pensar a comida nas perspectivas da saúde, né? Ou seja, da fisiologia, da biologia, e pensa na comida como uma possibilidade medicamentosa, né? Que a comida seja o vosso remédio, né? Então, é essa a ideia platônica sobre a comida, também negando à comida uma importância para o debate mais profundo, né? Como já havia o debate artístico. Quem vai... tá, e depois tem Aristóteles, que consegue considerar a comida como potência poética, simbólica, né? Então, ele entende a perspectiva simbólica da comida no tocante à sociedade. Só que ele não no tocante à linguagem, mas não necessariamente permitindo que ela participe, de fato, dessa ideia nossa do juízo que a gente tem conversado hoje. Quem vai trazer a comida para o cerne do debate filosófico pela primeira vez, no período helenista, é o Epicuro, filósofo Epicuro, considerado hoje o filósofo dos foodies, justamente porque foi ele que colocou a comida no debate filosófico. No entanto, Epicuro ele coloca a comida ali pensando na comida como uma instância de prazer. Então, o objetivo de Epicuro é muito mais de entender que a filosofia precisa se preocupar com essa instância do prazer. E essa instância do prazer, ela envolve tudo.
né? Ela envolve todo o aparato nosso de sentimentos, inclusive do prazer hedonista do comer bem. E aí ele coloca muito voltado para esse hedonismo mesmo, né? Para o beber do vinho, para o comer, para o se esbanjar e se esbaldar, né? E se embriagar. Essa é a ideia de prazer para Epicuro e a ideia também de estética para ele. A estética de um prazer. Então, isso foi na estética grega. Quando a gente parte, então, já para o período iluminista, a gente vai encontrar uma novidade que vem com Kant, que vai perceber que qualquer tipo de objeto, ele pode se tornar, ele próprio, um objeto digno de observação. Perfeito? Ele não coloca a comida como um exemplo prático para ele começar a pensá-lo. No entanto, ele abre essa possibilidade muito pensando na arte e também nas figuras do cotidiano, do qual a comida é uma delas. Só que ele usa como exemplo a rosa vermelha, essa que ilustra a nossa apresentação de hoje. Então, na rosa vermelha, diante dela, ele vai falar: nós podemos ter duas percepções diante dessa rosa, desse objeto. Uma objetiva e a outra subjetiva. A forma objetiva de olhar a rosa é de descrevê-la. Essa rosa é vermelha e ela tem o caulezinho dela verde. Ela está desabrochando e está feita. Não existe um juízo de valor, porque aqui o objetivo é você descrever. É uma percepção que é objetiva. A percepção subjetiva, ela já indica categorias de valor, no qual vai conferir a esta rosa uma capacidade de ser reconhecida como bela. É o que Rumi vai chamar de sentimento estético. Rumi também, do mesmo período ali, mais ou menos, de Kant, e ele vai entender isso. Que, opa, a gente então agora pode gerar um juízo de valor para essa rosa. Então, essa rosa vermelha, o que é objetivo, ela está desabrochando, ela tem um caulezinho verde, e ela é cheirosa, e ela é bonita, e ela é, enfim, vários adjetivos que podem ser colocados, que são subjetivos, que dependem, como o Rumi, inclusive, vai colocar, de padrões de gosto pré-estabelecidos na sociedade. Para a comida, gente, é um pulo para a gente fazer essa relação de uma forma muito fácil, muito simples, porque a comida é isso. No entanto, tem uma complicação nesse momento. A gente está diante de um momento em que a própria semântica do gosto ela sofre uma modificação. Até aí, o período iluminista, a ideia de gosto ela só se referia às categorias do paladar. O gosto como uma percepção objetiva. Então, quando você vai falar do gosto, você vai experimentar um limão e você vai considerar que esse limão tem gosto azedo, não é isso? Você vai perceber amargor, você vai perceber outras categorias de sabor, que é doce, que é queimado, enfim. E isso vai ser o gosto. Só que a partir aí do iluminismo, na Europa, né, você vai ter então uma mudança no sentido de gosto para também servir como apreciação estética. O gosto, então, ele deixa de ser utilizado somente para o paladar. O gosto passa a atribuir juízo de valor pessoal, coisas que eu gosto e não gosto, não é isso? Então você passa a gostar e não gostar, não dependendo mais do paladar, mas sim do seu juízo. Gosto, então, começa a ser discutido. E cair por terra já desde então a ideia de que a gente não discute gosto. Gosto, obviamente, se discute, minha gente. Eu entendo que gosto se respeita também, é diferente. Mas que não se discute é uma balela, porque a gente discute. E quando a gente discute, eu não estou falando de uma discussão, né, etéreo, que você vai tentar convencer o outro de que tal coisa é gostosa, sendo que o outro não achou. Estou falando de uma discussão de verdade, né? Uma discussão que é estética. Ou seja, o gosto se discute porque ele se abre a possibilidades da subjetividade. E por ser subjetivo, ele não pode ser encarado como uma simples rosa vermelha.
ou seja, essa rosa é vermelha. E aí ninguém vai discordar disso. A gente pode até discordar de qual vermelho que é, né? Enfim, mas que ela é vermelha não se discute. Agora, que ela é bonita, que ela é cheirosa, os atributos estéticos dela, esses sim passam a ser discutidos porque eles fazem parte do reino da subjetividade. Dewey e o Wittgenstein, ele vem já na virada aí do século XIX para o século XX, propondo uma estética mais pragmática, né, de você conseguir considerar a beleza em qualquer aspecto do mundo, da vida cotidiana. E a partir daí a gente começa a ter finalmente a comida no centro das preocupações filosóficas. Só que essas preocupações filosóficas, elas só começam a ser mais detalhadas a partir de pesquisas de fato, né, e discutidas dos anos 80 para cá. Caroline Korsmeier começa, né, a escrever sobre isso. Nos anos 90, ela faz suas principais publicações no sentido de entender uma estética do gosto, ou então o gosto como uma experiência estética. E quem leva mais adiante essa possibilidade é o Nicolas Perulo, nos anos 2000 já, com as suas obras sobre estética do gosto, né, e sobre epistemologias da estética do gosto, enfim, viagens mais filosóficas, tá, pessoal? Qual é a grande contribuição para o nosso benefício aqui dessas novas categorias estéticas? Qual foi a grande novidade? Porque se for só para a gente ficar viajando e discutindo comida, né, de uma forma meio solta, talvez possa não fazer muito sentido para vocês. No entanto, Caroline Korsmeier e Perulo seguem um caminho que vai ser bem interessante e que vai nos permitir considerar os sentidos. Para a apreciação estética, você teve um enjaulamento das qualidades dos sentidos corporais. Por quê? Porque o universo da arte, o cânone da arte, ele reivindicou para si a propriedade do debate estético. Falar sobre estética é falar sobre arte. Então a gente discute arte, a gente discute estética e a gente o faz dentro da arte. E se a gente for pensar nas artes canônicas, todas elas são acessadas pelos aparatos da visão e da audição, no máximo. Você tem o teatro, a dança, a pintura, a escultura, a música, né, a literatura, o cinema, todas as 7 grandes artes, né, elas são a fotografia, né, são acessadas pelos sentidos que então ganharam na hierarquia do gosto, né, no gosto estético, um sentido de superiores. Então sempre foram mais privilegiadas e entendidas como obra de arte aquilo que você conseguiria julgar a partir da sua experiência visiva, né, e auditiva. Então você, a partir daí, começa a gerar uma especulação estética, né, sobre o belo. A beleza vai acontecer para a visão, vai acontecer para a audição. Você ouve uma música, você assiste a um filme, por exemplo, você lê um livro. Então, a partir daí, você tem essas categorias separadas. A Caroline Korsmeier foi a primeira a falar o seguinte: olha, a gente precisa desmanchar, acabar com essa hierarquização do gosto, porque o gosto estético, de juízo da experiência, ele acontece com o uso de todos os nossos sentidos. Todo o nosso aparato sensível vai ser importante para a gente poder considerar a experiência estética. Então, não mais podemos pensar no paladar e no olfato como categorias inferiores, senão destruir toda essa hierarquia. Fazendo isso, Perulo, então, vai apontar para a ideia da experiência do gosto estético, né, em que várias coisas vão participar dessas possibilidades de apreciação e que não dizem respeito especificamente ao produto ao qual você está se referindo ou está conduzindo, né, um julgamento estético. Explico. Quando você vai ao cinema assistir a um filme. Assistir um filme ao cinema
você usou as suas qualidades auditivas e visuais para gerar juízo de valor sobre aquilo que você viu e ouviu, perfeito? Só que a sua experiência, ela não está limitada àquilo. A experiência do cinema, ela também pode ser impactada por fatores que são extra-filme. Ou seja, desde a sua própria, do seu próprio espírito, né, consciência, ou de como você está, até o cheiro da pipoca, até o resto da Coca-Cola seca no chão que fez grudar a sola do seu sapato e fazer check-check até quando você começa a andar. O conforto da cadeira, a climatização, né, do ar-condicionado, isso tudo vai fazer parte de uma experiência que é estética e que pode, muito bem, contribuir para você considerar aquele filme de tal forma ou de outra forma. Ou seja, as experiências estéticas, elas começam a ganhar mais complexidade do que só o juízo da narrativa crua. Perfeito? Então você começa a pensar numa experiência que é muito mais aberta e abrangente. E a partir desse pensamento, desse raciocínio, a gente pode convidar a comida para fazer parte da avaliação estética também, que não é, fique claro, uma avaliação de se é bom ou se é ruim. Tá? A avaliação estética, ou juízo estético de valor, ele vai passar pelas categorias de experiência. Tá dando para entender, minha gente? Reivindicando os sentidos inferiores, paladar e olfato, a gente começa, então, a entrar nessa seara da comida. A seara da comida é um pouco mais delicada do que de todas as artes, por exemplo, canônicas. A gastronomia, sendo bem claro, não participa da arte canônica, né? Então, a gente começou essa conversa sobre gastronomia ser ou não ser arte, né? Que é um debate que não está fechado, não vai se fechar, né? Mas, dentro dessa perspectiva, você pode entender que, independentemente de ser ou não arte, ela é uma realização estética. Perfeito? Do mesmo jeito que a própria arte também o é. Só que a comida tem um diferencial. O paladar experimenta-se. Não há como acessar a comida sem um processo invasivo. Diferentemente de todas as outras experiências, né, artísticas, digamos assim, o paladar ele precisa ser experimentado, ele precisa ser digerido de um modo literal. E aí a gente está diante, provavelmente, da categoria mais sensível, aliás, de recepção dos sentidos. Porque, veja bem, o exemplo que eu gosto de usar, o caminhão de lixo ou uma lata de lixo, né, desembarcou na rua e você estava passando por ali. Os sentidos de repulsa que a gente vai ter, eles vão ter graus diferentes de acordo com os sentidos. Se você, de repente, ouviu o lixo desembarcando, sabe? E ouviu aquele barulho de coisa meio molhada, né, chegando no chão, aquilo vai te dar uma impressão que pode ser de repulsa, né, a partir da audição. Se você toca nesse lixo derramado, você vai sentir essa repulsa a partir da estranheza que o seu tato vai ter ao tocar algo que você não está habituado a tocar. A mesma coisa vai acontecer com a sua visão, porque a visão de um lixo não é nem um pouco agradável, não é isso? Então ali você já gera uma repulsa. O olfato e o paladar, eles vão ser invadidos. Você não consegue superar. O olfato ele vai ser invadido e ele pode gerar uma repulsa ainda mais, digamos, cruel, né? Você pode, enfim, aquilo pode revirar o seu estômago, né? A partir somente do cheiro, muito forte. Imagine, então, o paladar. Perfeito? O paladar, então, ele vai ser uma condição, ele vai estar num lugar de grandíssima sensibilidade. E, como tal, ele vai rejeitar muito mais do que qualquer outra categoria de sentido, porque ele precisa ser digerido. Daí a importância da gente colocá-lo nessa perspectiva da experiência também. E como que se dão essas experiências? Tá?
falando sobre experiência estética, mas o que é essa experiência estética no cotidiano, sabe? Na vida real aqui, na comida. Porque na arte, beleza, a gente ouviu uma poesia, ficou emocionado e já entendeu, sabe? A narrativa da comida, ela também gera emoções, né? Só que um pouco mais difusas do que as artes. Porque as artes elas já têm como proposta, né, essa geração de emoção, né? A comida, ela começa a gerar emoções, né? Então a ideia de geração de emoções da comida, ela começa a ser também algo muito recente. E ela se apoia hoje na nossa estrutura, ela vai se apoiar muito mais nas narrativas, né? Nas formas como o discurso permite que ela faça sentido para a gente. Mas, se a gente der um passinho atrás, a gente pode pensar em várias possibilidades de crise, porque a crise é uma coisa muito boa para a gastronomia. Não só para a gastronomia, mas para a percepção da vida. Tudo aquilo que gera crise gera atenção, porque se você está no meio de uma crise, você prestou atenção naquilo. Aquilo gera experiência. Um filósofo chamado Gumbrecht, alemão, ele vai pensar em pequenas crises. Ele vai propor que no nosso cotidiano a gente está em volta de várias pequenas crises. Essas crises são demonstradas ou aparecem como o que ele chama de prazer desinteressado, que produzem sentimentos que não têm nenhuma finalidade específica. Diferentemente do filme. Quando você assiste o filme, ele tem uma produção de sentimento com finalidade. Quero fazer você rir. A arte, a mesma coisa. Eu quero fazer você se encantar. Eu quero te chocar. Enfim, pode ser o que for. Você tem um interesse. No cotidiano, esse interesse não existe. Ele acontece. Toda vez que ele acontecer, e quando ele nos tira da atenção, isso seria uma pequena crise. O exemplo que o Gumbrecht vai dar de uma pequena crise estética do cotidiano é quando ele foi fazer a barba. Ele usava a barba já há alguns anos e, de repente, ele fez a barba toda. E notou suas orelhas. E falou, olha só essas orelhas. Ele estranhou, causou um sentimento de estranheza tão grande, de espanto, porque ele não percebia suas orelhas. E, de repente, aquilo começa a causar nele um certo sentimento. Que ele não sabe especificar o que é exatamente. Não é que ele está falando assim, uau, como eu sou bonito. É muito mais um sentimento de surpresa. Então, essa surpresa é o que ele vai chamar de pequena crise estética. Reparei nas minhas orelhas. Esse texto do Gumbert está lá no nosso material de apoio, tá? Ele é bem interessante, ele é um pouco meio difícil assim para você começar, mas se você chega até o final, vai fazer muito sentido. No último momento, ele vai falar um pouco sobre gastronomia. Eu acho que ele fala sobre outros temas, né? Ele fala desde automóveis e tudo mais, e até chegar ao vinho, por exemplo, né? Então, você tem várias instâncias do cotidiano te causando vários tipos de sentimentos diários. A eles, o Gumbert chamou de pequenas crises. O Greimas, que é um outro autor, ele vai chamar de fraturas, que são possibilidades de realização estética que vêm a partir de choques, né? Pequenos choques, né? Ou grandes choques, mas que sejam repentinos e que não necessariamente geram um sentimento positivo. Ele pode gerar um sentimento difuso, inclusive. Ele pode ser tudo isso de uma vez só. Teoricamente, ele avança no entendimento de que a fratura estética, é um momento que você vai guardar por mais tempo, digamos assim. E essa fratura estética, ela vai acontecer, para usar um exemplo meio grosseiro, na verdade eu acho que é bem correto esse exemplo, é de você vai sair com o seu carro e de repente caiu uma árvore na frente do seu carro. Você freou a tempo, mas você viu cair. Aquilo te causou um espanto. Primeiro te causou um medo, não é isso? Porque caiu uma árvore. Podia ter caído em cima de você. Depois, uma sensação de prazer que você não consegue explicar direito, e afinal de contas, você se livrou de um acidente. Não aconteceu nada, nem com o seu carro e muito menos contigo. Então, talvez isso possa ser um exemplo
de fratura estética. Uma fratura estética, então, seria um evento um pouco mais relevante que te tire da sua zona de interesse, causando um sentimento difuso que pode estar entre o bom, o agradável, o belo e o ruim, o verdadeiro e o falso. Ou, como Merleau-Ponty, francês, vai notar, a estética ela é percebida. Então, ela aparece como a razão de todas as experiências que você tem com aquele objeto. E aí a gente chega, de fato, na experiência estética da comida. Como que a gente pode tirar da comida a sua capacidade de expressão estética, gente? A percepção estética, ela é o que faz com que você coma. Aliás, já cunhamos há muito tempo o termo comer com os olhos, não é isso? A gente come com os olhos por quê? Porque a gente cria elementos que são perceptivos em relação a uma determinada comida e aquilo vai gerar uma expectativa, uma angústia talvez, e que vai ser ou não aplacada a partir da sua própria experiência de comer aquilo. Então, as percepções que vão acontecer entre a gente e a comida, elas são ou envolvem todo o nosso aparato sensorial. Nosso aparato sensorial está à mercê da experiência. E essa experiência, ela vai acontecer em lugares que não são especificamente ou somente da aparência do prato. Você vai olhar para o prato e vai falar assim, nossa, que comida bonita, que comida linda, instagramável, você vai tirar foto. Mas a sua experiência estética ela só será completa diante da comida quando você experimentá-la. E a partir dela, atribuir um valor sentimental e estético. Vamos com uma explicação ainda mais clara? Está aqui. As Madeleines de Proust. As Madeleines de Proust, ou o efeito ratatouille, ratatouille, né? Como a gente chama. Proust, Michel Proust, ele escreveu um texto chamado Em Busca do Tempo Perdido, está lá no nosso material também. E nesse texto, é um texto muito clássico, né? E muito inspirado, aliás, lindíssimo, né? A escrita dele, em que ele vai narrar esse episódio de experimentar uma Madeleine. Madeleine é um biscoitinho francês, como esse que está segurando na mão aí, nesse desenho que eu coloquei, e ele come com um chá e, de repente, ele foi transportado a morder essa Madeleine a uma memória do passado. E essa memória causou nele um sentimento de absoluto prazer, que foi motivado pela memória, e não somente pelo sabor. Ou seja, o paladar experimenta-se, só que ele não acaba aí. A experiência do palato, estética do palato com comida, ele não é objetivo, gente. Você não come uma comida e fala, essa comida tem gosto disso, disso, disso. Ela está com pouco sal, está com muito sal, está com pouco açúcar, muito açúcar. Foi até o reducionismo, né, que nos levou à própria crítica gastronômica, né, que nos reduziu ao ponto da carne, sabe? Essa carne está no ponto. Tá, isso é uma observação, não é uma crítica. A crítica é você prolongar essa experiência. O que foi essa experiência? É claro que os aspectos técnicos importam, né, para o benefício nosso, de um modo geral. Alô? Oi. Pessoal, meu som tá baixo aí? Se tiver difícil de ouvir, vocês me falam, porque eu tô com algum problema. Ah, tá ótimo, que bom. Mudei de computador, né? Meu computador definitivamente, não sei se eu falei para vocês na semana passada, meu computador definitivamente morreu, né? Vou fazer o velório dele qualquer dia desse. Enfim, 11 anos de idade, bichinho, né? Rendeu bem. Então, as Madeleines de Proust. As Madeleines de Proust são muito mais do que a receita que envolve esse biscoitinho. Não importa. Você pode ter receitas até melhores, mas isso não vai determinar a sua experiência estética. Como eu costumo dizer, a nossa memória afetiva, ela nos trai, perfeito?
Aliás, a nossa memória afetiva, como brasileiras e brasileiros que somos, né? Quando a gente vai pensar na nossa confeitaria tradicional, ela é formada por dois ingredientes que hoje a gente discute muito: a margarina e o leite condensado. A memória afetiva é um grande pote de margarina, minha gente. E isso tem uma explicação por trás. Até porque a margarina ela foi absolutamente importante para a economia popular, né? No momento, eu não estou falando que foi bom, tá, gente? No sentido de palavra, nem mesmo dessa experiência, mas foi a possibilidade. No momento em que a gente atravessava uma ausência de gorduras, né? Sendo a banha de porco talvez a principal gordura que a gente tinha para a confeitaria doméstica, né? Para fazer bolo e tudo mais, ele some do mercado, dado a praia de porcos, de doença, enfim, que acontece principalmente no sul do Brasil, isso no início do século XX, né? E você tem uma ausência enorme, né, da banha de porco para fins de culinários, né? E a manteiga era um elemento que até hoje é muito caro, né? E a classe média ela sofre para conseguir comprar manteiga e as classes mais baixas, então, não tem nem como pensar na manteiga, né? E a margarina entra como esse substituto oportuno e oportunista da indústria, obviamente. Não podemos negar que nossas memórias foram feitas de margarina, em boa parte. Ou seja, não é a qualidade do produto que vai fazer com que possa ser até mais gostoso aquela receita, mas ela não vai necessariamente ser esteticamente a mesma experiência que a gente guarda com tanto carinho na nossa memória. Um exemplo muito legal disso foi a adaptação desse conto, né, do Michel Proust, na verdade, desse fato, né, desse acontecimento das Madeleines para o século XXI, que foi no filme de 2007, chamado Ratatouille, o filme da Pixar sobre o ratinho cozinheiro. E nesse filme especificamente, o que você tem é a Pixar reimaginando o efeito Ratatouille para tempos contemporâneos. Vamos ver um trecho dele, do filme, para a gente conversar depois? Se você está assistindo a gravação, essa é a hora que você clica no linkzinho abaixo e vai lá em Ratatouille. Então, minha gente, já tinha assistido Ratatouille? Normalmente o pessoal já assistiu, mas eu soube de algumas pessoas aqui quando eu mostrei que foi uma novidade. Enfim, eu acabei mandando um spoilerzão. Giovana já viu, todo mundo já estava tranquilo? Gente, porque repertório obrigatório para quem curte comida, né? Dentre outros, né? Depois a gente pode fazer uma roda de cinema para falar sobre isso. Pois bem, Ratatouille ele vai então representar essa experiência, antiguidades. Obrigado, Ludmila. Legal. Vou usar na próxima edição dessa aula. O que a gente vai ter no Ratatouille é exatamente uma adaptação do espírito, né? Dessa experiência de Marcel Proust, colocado aí de uma forma muito mais talvez lúdica, né? E também animada, né? Então você vai ter o crítico, né? Super duro, tenso, nessa figura estereotipada, né? Do crítico de gastronomia que está acima de tudo, né? Meu som está duplicado. É claro que está. Pronto, e agora, gente? Perfeito? Vamos lá. Quando a gente está falando do efeito Ratatouille, é justamente o efeito Marcel Proust das Madeleines adaptado para esse novo século. Mais fácil da gente compreender, inclusive, né, de uma forma um pouco mais didática, né? Então você tem o jovem crítico, né, antes de ser crítico, né, o garotinho criado ali no campo, né, um camponês, que tomou um estabaco da bicicleta, se machucou, e que é confortado por esse prato de ratatouille, esse pequeno ensopado de legumes, que é servido por sua mãe. E aí, de repente, na forma como o ratinho temperou e serviu esse prato, ele causa no Anton Negot esse grande espanto, uma epifania, que faz com que ele volte lá na memória e, inclusive, deixe a caneta cair.
essa é a grande experiência da comida. Deixar a caneta cair. Caneta do crítico, duro, insensível, não é isso? Porque a apresentação não fez lá muita diferença para ele. Veja, se a gente pensa na estética só como aparência, o que a gente vai ter é um prato que é bonito, mas ok. Né? Diante desse crítico, não foi o que arrebatou, mas sim a primeira bocada que ele dá desses legumezinhos fatiados e que vai remetê-lo a um momento de outrora. E essa foi a grande força dizente, né, dessa experiência gastronômica. E a partir daí, a gente pode considerar que ela foi, sim, uma experiência estética. Deu para pegar, gente? Fez sentido esse percurso que a gente fez sobre estética? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma questão? Me contem aí. Se tiver tudo certo, tá tudo certo. A gente vai para a próxima discussão que também segue esse mesmo fluxo, tá, pessoal? Pronto. Vamos falar agora da estética frontalmente gastronômica. Como um dispositivo, não mais só de empratamento, mas como um dispositivo estético que vai comunicar muito mais do que os sentidos apenas. A experiência, ela agora ganha, sai, né, do mise en place, como eu costumo falar, e entra na mise en scène. Mise en place sendo a organização que a gente faz, né, a gente até comentou sobre isso, a organização de ingredientes para poder fazer uma receita, porcionamento e separação e tudo mais. E a mise en scène é a mesma coisa para a linguagem teatral, né? É a organização do espaço de cênico, né, do espaço de atuação. Quem já fez o teatrinho da escola, ou então já atuou, ou conhece, né, o teatro, sabe que há marcações na cena, né? Tanto para a luz como para os próprios atores saberem onde se posicionar e tudo mais. Então, nessas marcações, são a mise en scène. O ator ele vai precisar sair, dar uma volta, uma pirueta e chegar em tal lugar. Isso é uma das formas, né, de você pensar a mise en scène. E a mise en scène se tornou uma parte central da experiência gastronômica contemporânea. Está aqui alguns exemplos disso. Não é só mais a ideia da geometria da nouvelle cuisine francesa, tá? Ela é uma das formas de você criar uma mise en scène, como no caso do purê do Joël Rebouchon. Vamos ver o Joël fazendo esse purê dele, o mítico purê de Joël Rebouchon, uma receita geométrica. Ele faz os cortes, separando aqueles espaços, né, para apresentar o seu purê de batata. A mise en scène está aí. Você constrói uma produção que é estética, obviamente, e que é baseada em determinadas prerrogativas que você quer valorizar mais. No caso da cozinha francesa, da nouvelle cozinha francesa, que é essa, né, que já é uma cozinha clássica hoje em dia, né, nessa cozinha o que vale é o aspecto geométrico, que é parte da tradição francesa mesmo, até dos cortes, né, que são sempre geométricos, né, ou são colocados de uma forma ordenada, né? Então, esse tipo de produção, ela não é a produção contemporânea, como a gente viu aqui no nosso slide, por exemplo, quando a gente coloca os pratos contemporâneos, que agora tem uma outra forma de se apresentar, né? Nesse caso, você vai ter um prato alinhado à direita. Ele faz, então, esse pequeno prato de uma carne com molho e flores e pós, que são no cantinho do prato. Também é uma experiência estética. O fenômeno de todos esses exemplos é o mesmo. É o fenômeno da mise en scène estética, da forma como você vai apresentar essa sua produção estética. Para finalizar, temos aí o Salt Bae, o homem do salzinho, açougueiro turco, que se tornou aí uma celebridade, né? E um chefe das celebridades, né, também, cuja mise en scène dele é muito específica. É um roteiro no qual ele segue e ele repete de forma ostensiva, né? Criando, inclusive, o chamado viral.
o Veral que fez com que ele ficasse famoso, que é esse, e depois vários outros que vão vir a reboque. Vamos ver mais um exemplo dele? Cliquem, tá? Nesses exemplos aí de mise-en-scène gastronômica que eu coloquei no destaque do vídeo. Então, nesse momento, você clica lá para assistir o que assistimos ao vivo em sala de aula. É igualmente uma experiência estética, tá, meu pessoal? Você tem, então, uma mise-en-scène em relação à comida. Na verdade, que o que menos importa aí é a comida, mas todo o aparato que está sendo realizado é estético e tem a comida como centro, na verdade, dessa atenção, como meio, né, para você transmitir. E veja, é uma mise-en-scène tão programada que, não sei se vocês repararam, mas no finalzinho ali do vídeo, ele vai servir o Neymar, e o Neymar tenta pegar a carne com a mão, né? E ele não deixa. Ele não deixa porque o Neymar está atrapalhando a mise-en-scène dele, que é o fato dele colocar comida na boca das pessoas, né? O que, para mim, faz com que essa experiência seja ainda mais tosca, grotesca, mas a estética ela é muito bonita porque ela permite com que isso seja um vetor de apreciação estética também, tá? Não é só aquilo que a gente gosta, não é só o que a gente entende como belo. Aliás, o que a gente entende como belo é talvez um dos maiores problemas, das maiores crises que a gente tem estéticas nessa nossa contemporaneidade, como a gente vai ver agora. Se vocês quiserem participar, falar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá, pessoal? Quando a gente começou o curso, eu falei assim, ó, a gente vai falar de temas que podem não ter nada a ver com a gastronomia, mas que podem ter a ver com a gastronomia nas relações que a gente vai provocar aqui, e chegamos a um deles. Né? Vamos falar de tecnologia e vamos falar de depilação brasileira, a famosa Brazilian Wax. Como categorias de como entendemos ou como mudamos a nossa percepção de beleza, do belo, ao longo do tempo. Para isso, me apoio nos escritos desse camarada chamado Byung-Chul Han, que é um autor sul-coreano, que é radicado na Alemanha já há muitos anos, né? E tem um dos seus livros mais famosos chamado, eu ia falar o livro que eu estou usando aqui agora, chamado A Sociedade do Cansaço, um livro que se tornou aí realmente muito basilar para a gente compreender a nossa sociedade pós-moderna. Pois ele fez um outro livro chamado A Salvação do Belo, no qual ele vai argumentar sobre a crise estética que a gente vive, da positividade extrema. É o que ele chama de estética, do liso, né, da coisa sem barreiras, né, da positividade ao extremo. Para explicar melhor essa história, deixa eu lembrar o seguinte. Quando a gente vai falar de positividade e negatividade na arte, a gente entende que a arte, a rigor, ela precisa provocar um nível de negatividade para o benefício da experiência. Se a gente for pensar na nossa produção gastronômica, também. Veja, a extrema positividade é a grande realização que foi o iPhone. Ou melhor, a tecnologia do touchscreen, da qual o iPhone se tornou um dos precursores nesse seu uso, e que hoje não há, né, uma produção de celulares mais como antigamente, com aquela coisa de discar, um botãozinho, enfim, mesmo os celulares que tinham botões antes, e até a canetinha, agora é o toque do dedo no aparelho. E esse toque, ele não pode ter interferências. Toda a estrutura, todo o design do aparelho celular, ele foi feito na direção de não ter qualquer resistência, não oferecer nenhuma resistência para a experiência do tato. Com isso, criamos uma sociedade que é muito agoniada com qualquer tipo de negatividade que se impõe. Se aparece uma sujeirinha, se aparece uma rachadura na sua tela do celular, aquilo já vai criar um desconforto muito grande. É isso que o Jung Han vai chamar de estética do liso, em que a coisa lisa é a coisa mais bela, é a coisa positiva, é aquilo que traz um conforto. E a ausência de negatividade, segundo Han, passa a ser o grande problema pós-moderno. A gente não quer mais
ter problemas, a gente não quer mais se desafiar esteticamente, inclusive. E o grande exemplo disso é a própria Brazilian Wax. A Brazilian Wax foi uma evolução da estética aparente, né? No sentido de você higienizar a figura do corpo, né? Dentro da nossa percepção da beleza erótica. Mulheres sofrem com isso já há muito mais tempo, né? São oprimidas historicamente, né? Você pode pegar desde a época dos espartilhos, que faziam com que as mulheres ficassem sem fôlego, mas com a cintura fina, né? A partir daí você já tinha uma definição, talvez bem antes, obviamente, de como deve ser o belo desejado. Na nossa sociedade de hoje, o que não se admite são os pelos. Os pelos causam negatividade. Negatividade tão grande que você tem as modelos, enfim, toda a representação do corpo bonito que você tem no conteúdo produzido erótico ou sexy de redes sociais até o próprio desfile, né, de moda, você vai ter pessoas depiladas, pessoas sem qualquer sombra de pelo. E começa a acontecer isso também para os homens, né? Os homens começam a ter os corpos desejáveis a partir da ausência desses pelos. E aqui tem um exemplo super engraçado do Steve Carell como Andy, né, no Virgem de 40 anos, em que os supostos amigos dele, para fins de ajudá-lo a levar uma mulher para a cama, o convenceram de fazer uma depilação completa, justamente porque ninguém vai querer deitar com um cara com tanto pelo assim, porque o pelo se tornou uma característica de negatividade numa sociedade que requer positividade. E isso mudou a nossa percepção do belo. A mesma coisa vai acontecer com a gastronomia. Essa higienização gastronômica é um projeto que já nos acompanha. Foi assim que a feijoada emagreceu. A feijoada que tinha, né, as chamadas vísceras externas, né? Ou seja, o rabo, a língua, né, focinho, orelha, pé do porco, isso sai da feijoada. A feijoada desejada agora ela precisa ser lisa, precisa ser limpa, precisa ser positiva, sem nenhuma negatividade, nenhuma gordura boiando, né? Então você começa a adotar esses princípios para também a própria gastronomia. Aliás, a gastronomia francesa, né, a haute cuisine, ela já tinha começado esses predicados no momento em que ela começa a limpar a borda dos pratos, pelos respingos que aconteceram, né, no momento de servir, que são indesejáveis, sabe? Então a gente começa a ter uma sociedade guiada a partir de figuras ou de elementos estéticos que são aparentes e que são positivos, ou carregam essa carga altamente positiva e que nos distancia de uma experiência negativa qualquer. Peguemos o exemplo do ceviche, por exemplo. A gente usou o exemplo do limão para poder falar sobre a negatividade, ou pelo menos para a sensação do gosto. Né? Experimentamos um gosto, é azedo. E o limão, por si só, de fato, ele vai ser azedo, do mesmo jeito que a pimenta vai ser ardida, a um ponto, inclusive, de, na média, não agradar a ninguém, né, por si só. No entanto, se a gente tem um prato como o ceviche, por exemplo, que ele é feito a partir aí do peixe cru, com, enfim, os temperos e tudo mais, você coloca o sal, você pode colocar o coentro e tudo mais, mas se não tiver o limão, a negatividade do ácido, ele não equilibra esse prato. Então, estamos numa sociedade cada vez mais ausente do equilíbrio necessário para uma formulação de uma experiência que nos tire de uma monotonia. Porque a monotonia, ela se tornou o grande traço estético da nossa geração. Uma geração de uma estética altamente positiva, em que a negatividade precisa ser afastada. Sendo que, para a gente, que está pensando a comida, a gente precisa dessa produção de negatividade para que ela possa nos dar mais subsídio de produção de sentido. É isso que vai fazer com que a gente possa criar essas crises e fraturas que a gente falou. São experiências que podem nos elevar, são pequenas epifanias que não vão acontecer num ambiente altamente positivo.
Porque o ambiente positivo, ele é adulador. Ele é o menu kids, né? O cardápio infantil do restaurante, que não importa a especialidade do restaurante, o cardápio infantil vai ter sempre o filezinho com as fritas, vai ter sempre o espaguetezinho com molho de tomate. Para adular um paladar que, na verdade, a gente estraga, né? À medida em que a criança é educada. Ela se adapta aos nossos gostos e às nossas próprias rejeições. Porque a criança, quando está ali antes dos 3 anos de idade, ela aceita qualquer coisa. E depois ela começa a ser seletiva. Uma vez por um lado, né, pela natureza humana, e por outro lado, pela nossa própria falta de compreensão de negatividade. Precisamos adular o gosto da criança. E por isso que a gente precisa adular o gosto do cliente quando a gente está falando da produção gastronômica. É daí que surge, né, o grande fenômeno, né, do filé com risoto nos pratos de restaurante. Que o filé é a carne sem gordura, né, e o risoto é justamente um prato que é plano. Ou seja, que não precisa ter muita negatividade e que ele pode ser servido de uma forma limpa, lisa. A estética do liso é o filé com risoto gastronômico. Está compreendido ali. Nessa comida que ela não vai ter um sabor muito mais ousado, muito mais destacado, mas que ele vai cumprir uma média necessária e talvez desejável para uma sociedade que rejeita a ousadia, por exemplo. Tudo bem até aí, minha gente? Ficou claro para vocês? Pois bem. Agora vamos entrar nessa discussão do ousadia, ou do ousado, né? Da ousadia, que nos chama a atenção dentro da área gastronômica, a partir disso que a gente discutiu agora sobre a estética, na realização estética. Como que acontece a realização estética na gastronomia? E normalmente ela acontece a partir desse termo que a gente cunhou na pós-modernidade, que é o da cozinha de autor. Ou seja, existe uma autoria na cozinha, o chefe é um autor, o que é a originalidade, né? A criação precisa ser original, quem define o que é original e o que não é isso? Aqui temos 3 exemplos de originalidade, de autoria, e que provavelmente, vai contra exatamente a nossa ideia de autoria que já está dada no ambiente gastronômico. Porque a ideia de autoria, ela foi, na verdade, apenas uma criação do marketing para poder qualificar uma determinada cozinha. Eu faço uma comida autoral. Tá? Isso é uma característica apenas marqueteira. Porque como é que você faz uma cozinha autoral? O que define essa cozinha de autor? Porque ela pode ser várias coisas. Aqui eu tenho 3 exemplos diferentes. Por exemplo, Mocotó, do Rodrigo Oliveira, que criou o dadinho de tapioca. Essa revolução dos petiscos de boteco, né? Na verdade, você encontra o dadinho de tapioca na padaria, no carro da farinha, né? Na Kombi da farinha, você já tem ele congelado. Encontrei até esses dias uma sorveteria, né? Dadinho de tapioca na sorveteria, para você pedir ali como entradinha, como café, um petisco. Assim. E reza a lenda que nasceu de um erro. Né? O dadinho de tapioca foi um erro do Rodrigo Oliveira, e que, para não desperdiçar o que ele tinha feito lá, ele resolve, então, firmar aquela estrutura dessa tapioca, cortar em cubinhos e fritar esse negócio, deu nisso. Ficou um petisco que hoje é super celebrado. Né? E teria sido, então, uma autoria. Só que o processo pelo qual ele chega até o dadinho de tapioca são processos muito tradicionais, e que ele tenta mudar alguma coisa ou outra e cai né, justamente nessa criação, que agora não é de ninguém. Todo mundo serve. Todo mundo serve porque a cozinha, diferentemente das artes, né, a gastronomia, ela não tem
ou não é regida pela lei dos direitos autorais. Não existe direito autoral na gastronomia. E essa é uma outra discussão para a cozinha de autor, que você não tem exatamente, na verdade, que é uma discussão séria quando você vai pensar na produção artística, né? O plágio, né? Enfim, a cópia, a cópia da obra de arte, né? Mas o remake, né? O famoso remake, que já é uma cópia autorizada, tudo isso faz com que a gente tenha uma outra experiência, né? Uma experiência renovada. E nessa experiência renovada, a pergunta que surge para nós é: qual que é melhor? O original ou a cópia? Será que a cópia não pode ser melhor que o original? E aí a gente vai no sentido anti-benjaminiano, né? Que Benjamin tinha a ideia de aura, né? Que a experiência estética ela vai acontecer justamente no momento que você está de frente para a obra original e aquilo vai ser um momento que nunca mais vai acontecer de novo na sua vida. Pois não é assim que acontece na vida. Às vezes a gente assiste um filme que é um remake, né? Ou lê um filme que é baseado em um livro e vai achar aquilo absolutamente original. Porque a gente não tem informação, talvez, de que aquilo já foi criado anteriormente, por exemplo. O repertório ele vai ser muito importante para definir a condição de originalidade daquilo que você está comendo. Por exemplo, esse grande prato, né, da gastronomia moderna brasileira, né, contemporânea, que é o camarão internacional. Essa baita argamassa de arroz, né, com muito arroz, muita batata palha e poucos camarões, camarões incidentais que formulam, né, esse inexplicável fenômeno, né, da restauração brasileira, que é o camarão internacional. Um negócio que não tem gosto de absolutamente nada, mas que é, sim, uma criação de autor, como podemos pensar. Veja, o Coco Bambu ele era uma tapiocaria e pizzaria de Fortaleza, né? Uma casa de palha assim, e não existia Coco Bambu como a gente entende hoje Coco Bambu. O que existia era o Camarões no Rio Grande do Norte. E o pessoal do Coco Bambu pegou todo o cardápio, o conceito e a ideia do Camarões e criou o Coco Bambu na beira-mar. Só que chamando Camarões, né? Camarões beira-mar, Fortaleza. Quando o projeto de expansão da rede, né, do Coco Bambu deu certo, eles foram para Brasília com o projeto do Camarões. E quando chegou, foi até inaugurado em Brasília como Camarões, né? E aí o pessoal de Natal ficou furioso, falou: não, você não pode fazer isso. Porque a lei de direito autoral pode não fazer parte ou pode não reger a nossa produção gastronômica, mas as produções intelectuais e comerciais passam pelo crivo, sim, dessa disputa. Então, foi um processo, não sei se chegou ao litígio, né? Mas o Coco Bambu precisou mudar de nome. Abriu mão do nome Camarões, se tornou Coco Bambu Frutos do Mar e fez a sua expansão. Como ele tinha o nome Camarões e o cardápio dele era exatamente o cardápio do Camarões, ele podia ser alvo, sim, de uma ação judicial. Então, ele mudou alguns nomes, colocou alguns ingredientes diferentes em alguns lugares, como talvez a ervilha do Camarão Internacional, e criou esse prato. Uma cozinha de autor. Por mais engraçado que possa parecer, não deixa de ser verdade. A ideia de autoria ela está sendo muito romantizada, porque a produção estética ela independe dessa questão da originalidade, né? E não entende também que a autoria é esse grande feito de uma pessoa super fora da casinha e que vai conseguir, então, fazer uma criação intelectual brilhante. Esse caso de plágio, por exemplo, também foi levado, né, a um debate há alguns anos atrás por conta dessa sobremesa aqui, ó. Essa sobremesa que foi apresentada e foi a sobremesa que deu título para a candidata Michele no MasterChef número alguma coisa. Ela fez essa sobremesa no final e levantou o troféu do MasterChef Brasil. E aí a Bel Coelho vociferou no Twitter falando: você roubou a minha receita e você plagiou minha receita para ganhar esse programa. E aí, legalmente, descobriram que a Bel Coelho não tinha nada o que reivindicar, porque, afinal de contas, não existe direito autoral de receita. E aí ela foi se retratar no Twitter depois.
tretinhas. Aliás, uma pequena pílula, né, de curiosidade sobre o coco bambu que a gente estava falando, é que o mais engraçado é que o Camarões ameaçou processar o coco bambu, porque eles roubaram, né, a ideia deles, o cardápio e tudo mais. E em Brasília, o pessoal que fornecia para o coco bambu, os frutos do mar, resolveu abrir um restaurante chamado Recanto do Camarão, servindo exatamente os mesmos pratos do coco bambu. E aí o coco bambu ficou indignado porque eles estavam copiando. Pois é, ladrão que rouba ladrão, né? Em 100 anos de perdão, já dizia a musiquinha de Alibaba. Existe coisinha de autor para vocês, gente? O que me dizem? Faz sentido para vocês essa discussão? Eu acho que é difícil, né, falar sobre autoria, assim, porque, não sei, dentro da cozinha profissional, pelo menos o que eu vejo é que você vai pegando referência de tanto lugar, óbvio, não estou falando de cópia, né? Igual alguns casos que você falou aí, tipo. Mas eu acho que é um aglomerado de referência, assim, sabe? Você vai vendo coisa em vários lugares, e aí quando você viu, você já está criando uma coisa parecida com o que já existe, vai saber se alguém já criou isso. Então, não sei, é meio nebuloso, assim, para mim, esse assunto ainda, eu acho. Exatamente. Matou a pau, na mosca. Veja, é um assunto nebuloso, sim, mas eu acho que a gente tem que tratar isso aproveitando as informações que temos e as relações que a gente consegue fazer. Então, um lugar no qual eu gosto de recorrer para poder tentar entender melhor, né, essa confusão de quem está roubando de quem está criando, como que cria e tudo mais, é a gente voltando para as artes. As artes, elas têm uma tradição maior que a gastronomia no trato da criação estética, gente. Então, por isso que eu uso muito, né, esses elementos, né, da literatura, da música, né? E aqui a gente vai ver algumas coisas, como, por exemplo, a música do Raul Seixas. Vamos ouvir uma musiquinha agora? Tempo que a gente não ouve uma música, né, no Comida de Pensar, que para a gente é tão importante. Raul Seixas, ele vai se auto-intitular uma criação dos dois ídolos dele. Raul Seixas tinha dois grandes ídolos, que eram Luiz Gonzaga e Elvis Presley. Ele dizia que ele não era popular suficiente, né? Popular que eu digo no sentido brasileiro, né? Para ser um Gonzagão no Brasil, e nem uma beldade para ser um Elvis Presley. Então ele resolveu juntar as duas referências. E ele fez isso literalmente no que a gente pode considerar uma criação estética, uma autoria. Raul Seixas foi considerado por muitos um grande autor, né, da música brasileira, no momento em que ele une as duas expressões, o rock and roll, o rockabilly e o forró, ou baião. Então vamos ouvir uma musiquinha para nos inspirar? Raulzito, tá aí, ó, juntou duas expressões numa só. É uma nova criação. Nada se cria, gente. Ou melhor, a criação ela parte de fontes, né, de referência. Uma outra grande outro autor, né, e aqui do cinema, por exemplo, é o Quentin Tarantino, né? Vocês já devem conhecer o Quentin Tarantino, né, e seus filmes. E o Tarantino, ele é muito conhecido por ser cinéfilo, né? Um cinéfilo tão grande que usa muitas referências da sua cinefilia de filmes que ele assistiu para a produção de seus filmes. Vamos entender, a gente vai ver um videozinho aqui rapidinho do Tarantino e depois vamos entender o que ele faz, qual que é essa estratégia que ele usa para copiar literalmente, em muitos casos, outros filmes e isso fazer dele um diretor, talvez, original, um autor, né? E aí, minha gente? Mais do que vocês imaginaram, né? As cópias que o Tarantino faz. E o que é uma cópia, gente? É uma cópia, sabe? A ideia de autoria, quando a gente vai falar do Tarantino, por exemplo, tem muito mais a ver
uma forma como qual ele desloca os significados e os simbolismos originais desses filmes que ele busca referência para poder colocar nos seus próprios filmes. Veja, em nenhum desses momentos ele usa literalmente da mesma forma uma determinada imagem. É sempre para uma outra narrativa que não tem nada a ver com aquela original. São referências muito visuais, inclusive, às vezes, ou somente um plano de câmera, um determinado adereço de cena, né, um posicionamento, um contraste, uma trilha sonora, uma fonte, né, serigrafada ali do letreiro do filme, uma cenografia, figurino, né, que ele vai repetir, o clássico lá do Bruce Lee, em que ele coloca o mesmo figurino do Bruce Lee na noiva, né, do filme Kill Bill. Ou seja, já tem uma mudança, inclusive, de gênero do figurino, que já faz com que não seja mais a mesma referência. E ele usa referências de filmes que não necessariamente são populares hoje em dia, ou seja, são filmes que são muito mais antigos do que essa geração e que provavelmente quem está assistindo o filme do Tarantino hoje não vai reconhecer a referência que ele está usando. Então você tem umas estratégias que ele vai utilizar para novas criações de sentido a partir do que já existe. O que ele coloca como original é talvez a história, né? A história que ele coloca, o roteiro. Mas a partir daí, mesmo assim, ele cria dinâmicas até narrativas que são inspiradas. Se você pegar, para quem é cinéfilo aí, ou cinéfila, fica muito claro quando assiste aquele Os Oito Odiados, não sei se vocês assistiram, fica muito clara a referência dos Oito Odiados sendo, né, do The Thing, do John Carpenter, que ganhou o nome de O Enigma de Outro Mundo no Brasil, que é um filme de ficção científica, enquanto Os Oito Odiados é um filme de faroeste. Só que ele cria uma tensão que repete exatamente a estrutura dinâmica, né, de mise-en-scène que você tem no Enigma de Outro Mundo. Veja, é nesse deslocamento em que ele se faz ser notado por essa genialidade. Na cozinha, talvez a gente possa pensar da mesma forma. Os chefes que deslocam determinados ingredientes para poder criar uns outros. Aliás, as experiências que a gente faz gastronômicas, né, elas surgem a partir justamente dessas criações. Nem sempre vai dar muito certo, mas elas começam a acontecer a partir justamente do que a gente já falou de um modo até bem farto, né, que são as trocas culturais, os hibridismos que acontecem na nossa sociedade. O momento que permite com que a gente inclua elementos da cozinha asiática numa cozinha nortista, por exemplo, como o Thiago Castanho tem feito, né, no Thiago Castanho do Remanso do Bosque, tem feito lá no Pará, lá em Belém. Usa muito, né, alguns elementos que ele gosta, né, da cultura asiática e tenta combiná-los com uma produção que é tradicional nortista. Então, esses deslocamentos são as formas como a gente encontra, por exemplo, uma delas, né, para a criação estética. Produção de sentido. No final das contas, se é bom, se é ruim, se é belo, se não é, se é original ou se não parece original, isso tudo vai fazer parte de uma grande e única experiência estética, que não tem como finalidade apresentar suas regras, né, de como você pode proceder com o juízo daquele objeto. Mas, pelo contrário, quer que você dele retire uma experiência que vai ser sensível, ou seja, que vai ser alcançada pelo uso dos sentidos. E essa é a ideia por trás da estética da comida. Beleza, gente? Questões, dúvidas? Digam. Tá suave? Uma aula sempre para mim meio tensa, porque são algumas informações muito novas, né? Até para nossas epistemologias nacionais, que a gente não tem discutido isso ainda, né? Os primeiros trabalhos em português chegaram há muito pouco tempo, né? Traduzidos, né, do português e produzidos pelo Brasil mesmo. Pelo menos na minha pesquisa não encontrei
Nenhum, basicamente. Provavelmente, essa minha tese que eu apresento agora no final do ano deva ser a primeira abordando este assunto de modo frontal para a comida. Então, é um desafio passar uma ideia que está tão latente, nova e ainda em formação para vocês, mas eu acho que é muito importante compartilhar essa informação porque, enfim, a gente pode pensar melhor a comida e de outras formas. Espero que vocês tenham captado boa parte disso. Galera está assistindo a gravação, se tiver dúvidas, pode mandar sempre por e-mail para mim, tá? E a gente vai conversando. Alguma questão, minha gente? Não, para mim ficou claro. De boa? Pensar. Legal. Que bom, Giovana, valeu. Beleza, gente. Essa é a nossa aula sobre filosofia e estética do gosto. Espero que tenham aproveitado bastante. A gente vai ficar por aqui. Tem a nossa conversa com a Tainá Zanetti. Valeu, Caroline, brigadão. Tem a nossa conversa com a Tainá Zanetti lá no nosso material de apoio. Tem os textos relativos a essa aula também no nosso material de apoio. E, enfim, todas as referências visuais vão estar na nossa gravação, então, na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem rever a aula, voltar, consultar e até tirar alguma outra dúvida, fiquem super à vontade. Beleza? E eu fico por aqui, então. Obrigado, minha gente. Valeu e até a próxima.